tendemos a ficar tristes e abatidos, não é mesmo? Tendemos a ficar até negativos como essa pessoa, e a gente diz: homem, vá para lá, homem, com essa negatividade. Parece que só tem coisa ruim na sua vida. E da mesma forma, quando encontramos pessoas alegres, pessoas sorridentes, por exemplo, quando vocês encontram aqui o irmão Leandro, normalmente ele está sorrindo, disposto, né, fazendo piada. E aí, mesmo que você esteja ali com fome ou meio triste, você fica um pouquinho alegre com a alegria dele. Então é comum sermos influenciados pelas emoções das outras pessoas. Inclusive, hoje pela manhã foi um momento de muitas emoções, mas quem não veio, perdeu. Todavia, hoje eu quero trazer alegria para vocês. Irmãos, quando nós nos deparamos com alguém muito feliz, nós ficamos também felizes. Estava essa semana visitando a irmã Severine e ela contou um momento em que foi aposentada, né? Então ela contagiou a família todinha com a felicidade dela. E assim eu quero compartilhar uma felicidade com vocês que de fato devem contagiar vocês o resto da vida de vocês, como também a minha. Então abra a Bíblia de vocês em Lucas. O texto já foi lido, mas façamos a leitura mais uma vez. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Vamos ler aqui o versículo 46. Na verdade, versículo 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, pule aí um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Maria se dispôs, versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será, pois, isso, se eu não tenho relação com homem algum? E o anjo explica. Então, versículo 38, Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, versículo 39, dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha a visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu o vazio aos ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos seus pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Podem sentar. Irmãos, já ouvimos a respeito dessa passagem. Lembra? No Dia das Mães foi pregado em cima da vida e a visita de Maria. Pois bem, vocês já estão sábios no que aconteceu aqui. Eu só vou apenas trazer um pouco a lembrança. Lembre-se, o livro de Lucas foi escrito com o propósito de trazer confirmação à fé de Teófilo. Teófilo era um crente que ouviu acerca de Jesus Cristo, e Lucas escreveu isso aqui para fortalecer a fé deste homem. E no Evangelho de Lucas fica muito marcado que Jesus é aquele que veio salvar o que estava perdido. Então ele veio buscar e salvar ao perdido. Ele veio trazer exaltação para os humildes, para os pobres. Ele veio realmente trazer uma nova vida para a humanidade. Mas quando Maria encontra com o anjo, vimos na pregação passada, ela ficou um pouco confusa. De repente, um homem estranho aparece e diz assim: fica feliz, mulher, exulta. É um tanto quanto estranho, não é? Todavia, Maria, como uma boa serva de Deus, se dispôs, esteve pronta para servir a Deus. E agora chegamos no momento em que Maria exulta, onde Maria realmente é contagiada pela glória de Deus e pelo conhecimento que ela acabou de receber de Deus, onde ela realmente é entusiasmada, inclusive com a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Isabel. Lembra? Isabel não sabia que Maria estava grávida. Isabel estava em outra cidade e Maria ainda nem havia casado para que estivesse grávida. E Isabel era já uma idosa que engravidou. Então, assim, veja como Deus utilizou toda aquela situação. Ao se deparar com tudo isso, Maria também fica cheia do Espírito Santo e traz uma belíssima canção, um louvor a Deus. Desse modo, meus irmãos, deixa eu só ajeitar aqui. Nós temos uma poesia. E para lermos uma poesia, não podemos ler como se fosse um jornal. Uma poesia, ela quer realmente usar a nossa imaginação. A poesia judaica, ela tem uma forma de se ler. E aqui Maria começa de modo muito simples. Veja como Maria faz. A minha alma engrandece ao meu Deus. Não, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Pausa aqui. Porque contemplou na humildade da sua serva. Preste muita bem atenção. Maria diz: a minha alma engrandece, a minha alma louva, o meu íntimo, o que tem mais profundo em mim, realmente vem lá de dentro, como se fosse uma erupção de felicidade.
eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. É isso que Maria está falando, mas ela repete isso, e o meu espírito se alegrou. É a mesma ideia. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A diferença aqui, irmãos, é que Maria, ela destaca a razão da felicidade dela, que é quem? Veja só, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Deus é a razão da alegria de Maria. Ela repete esse verso para destacar Deus. Na primeira vez a palavra Deus não aparece, e aqui ela aparece para fazer assim, ó. Olhem para cá, aqui é o motivo da minha alegria, é por isso que eu estou feliz. Lá no meu fundo da minha alma, eu estou feliz. E o que foi que esse Deus fez para que ela ficasse tão feliz? Porque Deus olhou para a humildade dela. Poxa, como assim? Só Deus vê assim a situação dela, que ela estava passando por pobreza, é isso? Não, irmãos. Aprenderemos no Evangelho de Lucas que humildade não se refere apenas a termos financeiros. Humildade é justamente as pessoas que reconhecem como pecadoras e se submetem a Deus, diferente dos arrogantes que não se submetem a Deus. E normalmente as pessoas arrogantes também são ricas. Mas vamos voltar aqui. Quando Maria diz assim: o motivo de eu me alegrar é em Deus, porque Ele olhou para a minha humildade, vocês precisam lembrar da cena que aconteceu no Egito. Viu Deus que Israel estava sofrendo. Por acaso Deus deixou de ver em algum momento? Por acaso Deus é cego? Por acaso Deus tem algum canto que possa se esconder? Salmo, se não me engano é Salmo 136, diz: se eu subo no mais alto monte, lá estais. Se eu desço no fundo da terra, lá estás também. Não há canto que eu possa me esconder do Senhor. Então, o que significa isso? O Senhor olhou para mim. Simples, irmãos. Maria está dizendo assim, olha, o olhar é a primeira coisa que nós fazemos, não é? Pronto. Quando nós vamos ajudar alguém, a primeira coisa que nós fazemos é olhar, certo? Quando o mendigo vem pedir esmola e você não quer dar, o que você faz? Você pode dizer não, ou você pode fingir que ele não existe. Mas quando você olha, então você já fica realmente disposto a ajudá-lo. Então Maria está dizendo, em outras palavras, Deus agiu em minha vida de maneira muito bonita. E ela explicará isso com outro verso. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Mas por que as gerações consideraram Maria bem-aventurada? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então Maria, ela mostra que Deus realmente era o motivo da felicidade dela, mas que Deus agiu sobre uma pessoa que temia. Mas Deus agiu principalmente motivado por sua misericórdia. Preste bem atenção nisso. Quando nós ganhamos um presente, podemos ficar até felizes, né? E pensamos, eu merecia esse presente, certo?
Não é assim? Todavia, quando você recebe um presente e você não merecia, você fica até constrangido em receber esse presente. E essa é a situação de Maria. Maria, ela está alegre, não porque ela é uma pessoa boa, não porque ela será melhor que as outras mulheres. Ela está dizendo, em outras palavras, a misericórdia de Deus que não tem fim é a razão dele estar agindo agora em minha vida e através da minha vida. E isso me trará para sempre uma reputação que para todo o tempo as pessoas reconhecerão isso. E de fato, ela foi o instrumento de Deus para trazer mudança para esse mundo. Às vezes evitamos de falar sobre ela por causa dos católicos, mas veja o que Deus está fazendo na vida dela. Veja o que Deus está usando, como Deus está usando, agindo em Maria. E a razão disso é a misericórdia de Deus. Irmão David, agora há pouco, ele falou sobre a santidade de Deus. E Maria fala justamente sobre isso, porque o poderoso, o alto, me fez grandes coisas, o qual tem o nome de santo. Se Deus, que tem o nome de santo, lhe dá um presente, é a melhor coisa que pode acontecer no mundo, irmãos. Porque é a pessoa mais importante desse mundo. Veja bem, o que tem nome de santo significa aquele que é diferenciado de todos os outros, aquele que é único, aquele que é separado, aquele que realmente merece o nosso amor, a nossa adoração. Ele agiu em uma simples mulher. Quem era? Maria. Então, nesse primeiro momento, irmãos, nós percebemos que Maria se alegra porque Deus está agindo em sua vida. Só que esse agir da vida de Maria não se prende apenas à vida de Maria. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre aqueles que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que de coração duro, dispersou os de coração soberbo, e derribou do trono os poderosos, exaltou os humildes, e encheu de bens aos famintos, e despediu vazios os ricos. Veja bem, Maria começa agora uma nova etapa, falando de Deus que parece que não tem nada a ver com Maria. Olha o que Maria diz: Deus agiu, com o braço dele. O que Deus fez com o braço dele? Deus dispersou, espalhou, afugentou os homens orgulhosos. E o que isso tem a ver com Maria? Calma aí. E ela explica como é que Deus fez isso. Ela vai fazer um contraste. Ele tirou do trono, ele tirou o poder desses homens orgulhosos e exaltou aos humildes. Ele encheu de bem aos famintos e expulsou os ricos sem nada. Maria está dizendo que Deus pegou as pessoas que não se submetem a Ele, as pessoas que são rebeldes a Ele, a descendência de Satanás, o mundo que segue contrário a Deus. Deus, neste momento, segundo a sua canção, Deus reverteu, Deus passou a consertar esse mundo. E novamente, o que isso tem a ver com Maria? Como é que isso tem a ver com Maria? Veja, Maria é instrumento
de Deus para trazer aquele que veio tirar esses poderosos do trono e exaltar aos humildes. O que Maria está falando aqui não é algo que ela inventou, não. Os profetas falaram sobre isso. Os profetas haviam dito que da descendência de Davi viria alguém que reverteria esse mundo injusto e transformaria ele num mundo justo. E quem é essa pessoa que nós conhecemos? O nome dele é Jesus. Então, esse momento agora, Maria está mostrando o que ou qual é o resultado da ação de Deus na vida dela. Não é que Maria fará todos esses acontecimentos mundiais que ela está falando aqui, mas ela está recitando profecias que Deus havia dito, que quando o Messias, que significa o rei ungido, chegasse, Deus consertaria o mundo. Então, irmãos, Deus está mostrando aqui com um X, os orgulhosos serão expulsos, perderão o poder. Os orgulhosos, eles se apossaram de tudo, como Apocalipse disse, sem eles terem direito a nada. Eles tomaram a terra dos outros, a minha terra, Deus vai tomar de volta. Deus tomou, na verdade. E aqui no meio, Deus vai exaltar, vai trazer os humildes. Humildes aqui novamente não é financeiro. Humilde aqui são as pessoas que se submetem a Deus. Então Deus exaltará esses humildes, exaltar no sentido de trazer eles para governar, para mandar, para estar debaixo da vontade de Deus, mandando nesse mundo. E Deus encherá esses humildes que foram roubados pelos ímpios com bens, com coisas boas. Lembra, Maria se alegra porque Deus agiu na vida dela. A gente já viu isso. Maria se alegra porque Deus refez o mundo usando na verdade a vida dela. E agora vamos concluir a explicação aqui, Maria se alegra porque Deus não se esquece do seu povo Israel. Lembra que eu falei que os humildes não são pessoas de condição humildes? Vamos vir para cá. Versículo 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Veja bem, o humilde aqui é Maria, é Israel. São aqueles que estão realmente num relacionamento com Deus. E aqui nós estamos falando da nação de Israel, que foi o povo que Deus escolheu para trazer salvação ao mundo. Então Maria é uma judia, e Maria está sendo utilizada para trazer o Salvador, para trazer a Israel de volta aos caminhos do Senhor, para trazer liberdade a Israel, porque Israel, devido ao seu pecado, foi castigado por Deus com muitas maldições, inclusive com escravidão, com humilhação. E agora, através de Jesus, Israel pode se alegrar como Maria. Por quê, irmãos? Veja bem, na nossa Bíblia está escrito assim, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Em outra Bíblia, quem tiver aí a ARC ou a NVI, vai dizer assim, amparou ou ajudou a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Deus fez isso
na minha visão, ajuda Israel, nos ajuda por causa da sua misericórdia. Vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é nos poupar daquilo que nós merecemos. É não sofrermos o castigo que merecíamos. Isso se chama misericórdia. Então, quando Deus olha para a gente, o que Ele vê sem Jesus? O que Ele vê? Ele vê pecadores. Sem Jesus, certo? Ele vê pecadores. E o que pecadores merecem? Merecem o céu? Merecem ter paz, saúde? Merecem? Merecem não. Só que quando Deus nos dá chuva, é porque Ele é misericordioso. A gente merecia fogo, mas Deus nos dá chuva. Quando Ele decide nos salvar, é como Maria acabou de cantar, é por causa da sua misericórdia. Isso, irmãos, realmente deve nos alegrar, porque nós não temos como decepcionarmos a Deus nesse sentido, porque Ele decide amar a seu povo por causa da sua misericórdia. Então, aquelas promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, Ele a sustenta, não porque o povo merece, porque a nação de Israel de fato estava perdida, a nação de Israel estava orgulhosa, semelhante a todos os outros que estão no mundo. A nação de Israel estava afastada da humildade, e Deus ainda assim agiu com misericórdia, não dando aquilo que eles mereciam. Veja que Maria diz: a sua misericórdia vai de geração a geração. A misericórdia do Senhor não tem fim. Isso deve nos alegrar, irmãos. Por quê? Porque Deus é aquele que realmente tem uma paciência para aguentar o seu povo. E aqui tem muitas aplicações para a gente, mas deixa eu concluir aqui essa explicação. Deus agiu em Maria porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. A alegria foi de quem? De Maria. Veja que ela começou com: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador. Mas olha como termina: Israel foi ajudado por Deus. Deus usou uma mulher simples, que reconhece que Deus ama ela por causa da misericórdia de Deus, para mudar o mundo. A alegria de Maria, irmãos, nos ensina como nós podemos se alegrar e que a felicidade individual pode se tornar algo público, pode e deve realmente nos contagiar, porque é através de indivíduos, de pessoas comuns, que Deus cumpre suas promessas e faz o seu plano. É através de pessoas comuns como Maria que Deus trouxe mudança para esse mundo. E a gente pode olhar o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, como a gente está olhando agora para Maria, para esse pensamento a respeito de Deus, para essa exultação a respeito de Deus, e se alegrar, e ficar contagiado, porque Deus realmente é um Deus que não se esquece da gente, é um Deus que está agindo, é um Deus que está olhando para a gente.
é um Deus que não nos abandona, é um Deus que não esquece de nossas necessidades, é um Deus que vê a humilhação em que vivemos no mundo rebelde. Então podemos, irmãos, olhar para o que Deus está fazendo na vida do irmão Jeronilson, na vida do irmão Leandro, na vida do irmão Omar, e ver, e se alegrar, porque estamos vendo Deus agindo na vida dos irmãos. Por isso devemos se contagiar. Ih, falhou. Oi. Oi. Desligou, não foi? Oi. Voltou. Obrigado, irmão. Então, irmãos, podemos se alegrar. O som ficou tão feliz que parou até de funcionar. Mas devemos se alegrar, irmãos. Se alegrar com a felicidade dos irmãos. Porque Deus tem agido através dos irmãos para a vida de outras pessoas. Maria parece muito distante, não é? Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma irmã que ela é do outro lado do mundo. Se você visse essa irmã, você não diria que ela era rica. Ela não é rica. Ela é podre de rica. Mas a riqueza dela não faz ela viver como uma pessoa orgulhosa. Na verdade, ela vive como uma pessoa humilde. Ela viaja o mundo, ela pode comprar o que desejar, mas você sabe o que ela faz, principalmente com o dinheiro dela? Ela constrói igrejas, ela alimenta famintos, ela sustenta missionários, ela chega num canto e levanta uma igreja do zero. Será que a gente não podia ficar feliz com a riqueza de uma irmã dessa? Mesmo que ela não fizesse nada por minha vida, mas veja que é algo tão individual, quem ficou rica foi ela, não foi eu. Mas algo tão individual se repercute, não é? Veja que Maria teve um filho. O filho não foi seu. Jesus não passou em concurso. Mas esse Jesus, filho de uma mulher simples, foi a pessoa que mudou o mundo. Então, irmãos, podemos e devemos ser contagiados pela alegria de Maria, pelas alegrias individuais, porque Deus é aquele que percebe a gente, aquele que realmente age em salvação. Às vezes pensamos que necessitamos, muitas vezes, mas rapaz, oi, tem que se converter o som. Irmãos, pensamos que para consertar o mundo, a gente precisa de um plano mirabolante, um plano grande, né? Porque os políticos são corruptos, porque os partidos não se entendem. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Na verdade, olha o que Deus fez aqui. Ele trouxe um meteoro para destruir a terra e começar tudo de novo. Ele engravidou uma mulher simples. E através dessa mulher simples, ele trouxe salvação para o mundo através do filho dela. Então, isso realmente deve nos maravilhar, porque Deus faz multiplicar o pão, irmão, faz algo pequeno ser grande. Esse Deus é realmente poderoso, e isso deve realmente contagiar a gente. Por quê? Porque esse mesmo Deus que agiu em Maria age em nossas vidas. Podemos se sentir insignificantes, pequenos, mas estamos a serviço de um grande Deus. Por isso, irmãos, devemos ficar alegres, porque é um Deus que faz
grandes coisas com pouca coisa. Existe uma série chamada MacGyver. Não é do tempo aí de boa parte dos irmãos, mas é uma série assim meio mentirosa, onde o cara ajeita tudo com uns pedaços de lata, ele inventa lá, de repente junta uns pedaços de pau e faz tudo, não é? Pronto. Deus é muito melhor que esse personagem. Deus realmente, ele faz coisas incríveis com pouco. Então, nós precisamos realmente ser contagiados. Irmãos, Deus vê pessoas pequenas. Olha a ironia. Os orgulhosos, Deus se abaixa para ver. Os pequenos, Deus vê de longe. Quando o povo estava construindo a Torre de Babel, que era para chegar ao céu, a Bíblia diz assim: desçamos para ver. Ué, e Deus tem miopia para precisar chegar perto para ver? Não, Deus tem a visão boa, melhor do que de águia. Deus que fez a águia. Mas por que Deus precisa se aproximar da Torre de Babel, que era tão alta, que chegava ao céu para ver? Deus está humilhando, Deus está zombando. Isso aí que vocês chamam de grande, eu preciso me abaixar. Mas Isaías diz que Deus habita no alto e sublime trono, onde nenhuma criatura pode chegar e ver, mas Ele habita também no contrito e abatido de coração, para vivificar os de coração contrito e vivificar os de coração abatido. Então, irmãos, de longe, Deus vê aqueles que são os seus, as pessoas humildes como Maria, as pessoas que seguem a Deus, as pessoas que se sujeitam a Deus. Então Deus não esquece da gente, irmãos. Deus vê cada gemido nosso, Deus vê cada probleminha que passamos, mas Deus tem problema de visão para perceber os orgulhosos. Então isso é uma maravilha, irmãos. Um Deus tão bom, um Deus realmente que vê, que age em nossas vidas. Existe um pregador que diz assim, se Deus nos desse apenas a salvação e nos desse uma vida de sofrimento, onde nosso corpo seria queimado, onde nossa vida passaria fome, onde sofrêssemos humilhação, perseguição, seríamos as pessoas, preste bem atenção nisso, seriam as pessoas mais felizes do mundo. Por quê? Porque temos a Deus. Então, queridos, Deus não somente Ele nos deu a salvação, como Ele continua agindo em nossas vidas, mas a salvação, a paz com Ele, esse relacionamento com Ele, deve ser aquilo que mais traz alegria. Deus deve ser o ser que mais nos contagia, nos anima. A pobreza, irmãos, é algo ruim e indesejável, não é? Inclusive, alguns dizem assim: se Deus é bom, se Deus existe, por que existe pobre? Deus não pode tudo, porque Deus não faz todo mundo rico, né? Ou seja, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Nunca ouviram falar assim, alguém com você, alguém fazendo essa pergunta? Veja, a pobreza realmente é algo ruim. Ela surgiu por causa do pecado. Não é a vontade de Deus o sofrimento do homem. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então Deus não se alegra realmente com o nosso sofrimento. Agora, por que Ele permite isso? Ele não diz.
Todavia, pior mesmo é viver em um mundo de pessoas ricas que são orgulhosas. Pessoas que se apossam das coisas de Deus. Pessoas que não estão nem aí para Deus. Esse é um mundo pobre. Nós deveríamos preferir ter escassez de comida a estar bem com Deus do que ter uma casa cheia de ouro, um castelo de safira, de rubi, de tudo nesse mundo sem Deus. Isso aí seria um inferno. Então, irmãos, Deus, mesmo nessa circunstância, Deus ainda nos dá um ânimo para suportarmos esse sofrimento, e Deus está nos chamando para olharmos para Ele, dizendo: olhe, eu estou conduzindo o mundo para o conserto, confie em mim, confie em mim, eu trouxe a solução do problema mais difícil, confie em mim, se alegre em mim. Irmãos, como Maria disse, como o irmão David disse, Deus é o ser mais sublime, mais belo, Deus é o ser mais precioso, Deus é o ser mais valoroso, Deus é o ser onde nós devemos realmente sentir o maior prazer da nossa vida. Deus realmente deve ser a nossa maior paixão, o nosso maior anseio. Como o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Veja como Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Irmãos, se nós não percebermos quem é esse Deus, não teremos condições de sermos contagiados por essa alegria, porque é esse Deus que está transformando o mundo. Não são estratégias, não são pessoas, mas é Deus. É esse Deus que pega uma pessoa como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, assassino, e transforma num dos maiores evangelistas. É esse Deus que pega pessoas como eu e você e traz aqui para louvarmos a Ele, para servir aos irmãos. É esse Deus que usa mulheres simples para trazer mudanças que homem nenhum pode fazer. Por isso, irmãos, precisamos perceber como grande é esse Deus, como cantamos aqui, como grande és tu, ó meu Deus. Esse Deus, irmãos, esse mesmo Deus exaltado, Ele tem uma compaixão que não tem fim, uma compaixão que olha para a gente todos os dias, vendo os nossos pecados e continua nos amando. Às vezes, a gente faz assim: se Diná falhar comigo de novo, eu deixo de conversar com ela. Se o irmão David olhar torto de novo para mim, eu já não sento perto dele. Mas e Deus? Deus é mais importante que nossas mães, nossos pais. Deus é mais importante de tudo que existe nesse mundo. Deus sonda os nossos corações. Ele vê realmente nossas intenções. E diariamente pode ser que você e eu pequemos contra Deus. Não existe maquiagem para Deus. Mas sabe qual é a notícia boa? Aqueles que Ele salvou, a misericórdia dEle continua, não acaba. Lembra do filho pródigo? Como é que o pai estava? De braços abertos para receber um menino fedorento a pouco.
Hoje a gente não quer nem tomar banho aqui no Rio, né? Porque o pessoal está dando banho de porco. Imagina abraçar um menino fedorento a porco, que queria até a morte do pai. Isso é Deus. É a misericórdia de Deus. Não é motivo de se alegrar, irmãos? Temos um canto para voltar. Temos uma moradia. Então, precisamos aprender a se alegrar em ser usados por Deus. Não somente ser beneficiados, mas a sermos usados. Paulo tinha um espinho na carne. O que era, ninguém sabe. Timóteo tinha problema, provavelmente, de gastrite, ou de uma úlcera no estômago. Existiam outros seguidores de Jesus que tiveram mortes trágicas e sofreram com doenças o resto da vida. Pessoas que fizeram milagres. Mas esses homens viveram felizes, alegres. Sabe por quê? Porque eram canais de bênção de Deus para este mundo. Porque eram porta-vozes de Deus, da mensagem de Deus. Porque eram embaixadores de Cristo. Então, irmãos, veja que Maria, veja bem, Maria, ela nem imaginava que aqui no Brasil a Igreja Católica ia fazer ela uma pessoa mais importante de tudo. Não, ela nem imaginava isso. Maria só sabia o seguinte: eu sou uma menina que posso ser morta por ter engravidado fora do casamento. Mas aí foi Deus que agiu na vida dela para fazer algo que tinha prometido desde a fundação do mundo. Então Maria agora, ela era instrumento de Deus para trazer uma bênção para o mundo, que era Jesus Cristo. Quem ia ganhar fama mesmo era Jesus. Quem ia transformar mesmo o mundo era Jesus. Quem ia ganhar seguidores era Jesus. Mas Maria estava feliz por poder cooperar com o ministério do seu Salvador, Jesus. Então, irmãos, precisamos aprender a se alegrar em ser meio de graça, em ser meio de bênção para esse mundo. E vou finalizar aqui com mais essa aplicação. Creio eu que a maioria de vocês, se não todos, são pessoas humildes. Nesse sentido aqui, ó, não estou falando em dinheiro. Aqui está falando em pessoas humildes de espírito, pessoas que seguem a Deus. Mas vai que exista alguém que seja uma pessoa orgulhosa, nesse sentido aqui. Uma pessoa que não segue a Deus. Você não tem como participar dessa festa, dessa alegria, se você não baixar o seu pescoço duro e deixar Deus colocar a cangaia dele no seu pescoço. Ah, mas eu vou virar um mandado da igreja? Não, vai virar um mandado de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Quem manda nessa igreja é Jesus. Mas veja, mesmo sendo pequenos como Maria, nós somos muito mimados por Deus, porque esse Deus grande não precisa da gente, mesmo assim se rebaixa para usar a nossa vida. Então, abra mão do orgulho. Maria cantou aqui de modo a entendermos que Deus já havia consertado o mundo. Por quê? Porque
Deus era fiel às suas promessas, e visto que Deus era fiel às suas promessas, poderia ser considerado como certo que agora, com a chegada do Messias, tudo seria consertado. Então Maria já canta como tudo tivesse sido consertado por Deus, porque Ele cumpriu as promessas e continuar cumprindo as promessas, principalmente agora com a chegada do Messias, com a chegada do Rei, com a chegada daquele que pode consertar todas as coisas. Deus ainda não quebrou esse mundo como vai quebrar, de acordo com o Apocalipse. Mas não deixe para que Ele venha quebrar e você depois se arrepender. Arrependa-se hoje e se alegre com a alegria de Maria. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Deus alto, sublime, que olha para pessoas humildes, que olha para pessoas pequenas. Muitas das vezes essas mesmas pessoas não têm recursos, mas o Senhor sustenta, apesar do roubo, da injustiça,